tia Cris? Tudo bem? Tá Ai, que vindo? bom. Que bom. Que bom que tu conseguiu fazer essa live com a gente. Eu sei que é bem complicado, né? Porque hoje é uma terça-feira, 19 horas, não é fácil, né? Tu tem 2 filhos pequenos, então não é mole, né? Muito obrigada pela tua disponibilidade. Eu Eu não estava tenho toda, conversando... Ah, diga. não tenho toda essa tua habilidade com redes sociais, viu, Cris? Ah, Eu tava, guria, mas é fácil, facinho. eu tava falando que Pode só fiz falar. 2 lives na minha vida, né? Tava bem ansiosa aqui. Ah, não, mas tu sabe que é assim, ó. Imagine que é um papo. Que nós estamos só conversando. É isso aí. É, claro. Relaxe. Então, eu estava falando com o pessoal aqui que o objetivo principal, quando eu te convidei, que foi o que me levou, né, a ter interesse nesse tema, foi porque eu tenho visto muito no consultório. Nós temos, inclusive, alguns pacientes, né? Vários pacientes em comum. E, eu observo que os pais não têm muita noção do que pode significar uma depressão, né? Tipo, o que eu tenho que observar no meu filho, né? Que pode chamar atenção. E aí eu estava dando uma revisada ontem a respeito do tema e observei assim que tem muitos tabus ainda a respeito disso, como tudo em psiquiatria, né? Eu acho que psiquiatria é um negócio cheio de tabu, né? Mas achei interessante assim, ó, que até 1940 por ali, mais ou menos, ninguém acreditava que criança pudesse ter depressão, né? E que aí a partir de 1940 para cá é que isso começou a ter um diagnóstico realmente, né? Assim, aceito, né, como um diagnóstico. E aí, eu não sei o que tu acha disso, mas eu observei que eu tinha pacientes com depressão antes da pandemia, mas pós-pandemia, ali durante a pandemia, na verdade, eu achei que aumentou bastante. Não sei se pelo isolamento social, não sei se porque os pais ficaram mais em casa e observaram mais os filhos e talvez por isso procuraram mais ajuda. Outra coisa que me chamou a atenção foram as redes sociais, né? Isso que nós estamos fazendo aqui agora, o excesso de telas e de redes sociais, e aquele adolescente que fica no mundinho dele, assim, né? E acaba não interagindo tanto com as outras pessoas, tanto com os familiares, quanto com os outros adolescentes, né? Porque a gente olha numa pizzaria, assim, os adolescentes sentados tudo no celular, ninguém se conversa, né? Então, não sei o que tu acha disso tudo aí com relação a esses diagnósticos de depressão. Eu acho que o importante é a gente saber, primeiro a gente saber e aceitar que sim, que existe depressão na infância, né? Eu acho que na adolescência as pessoas já aceitam melhor. Adolescente na infância eu ainda vejo assim muita resistência, né? Eu acho que o primeiro ponto é a gente saber e aceitar que sim, que a depressão pode acontecer na infância. Eu acho que esse já é um grande passo. Por quê? Porque geralmente quando os pacientes chegam para nós, psiquiatras, as crianças, elas já chegam num estado muito grave, né? Por quê? Porque nunca ninguém pensou que a criança podia ter depressão, né? Eu sempre gosto de compartilhar uma história, não sei se tu me permite, Cris, mas de um pacientinho que eu atendi de 8 anos, que ele estava internado no hospital, num estado assim bem grave, tinham sido feitos vários exames nesse paciente, e não se descobria nada, enfim, o paciente assim em um estado bem grave mesmo. E eu disse, não, esse menino tá com depressão, vamos tratar a depressão dele. E foi assim uma dificuldade para os pais aceitarem e a equipe médica aceitar a gente iniciar o tratamento, né? Daí chegamos assim, eu disse assim, não, então vamos dar o remédio, né? Porque se não resolver, não vai matar, né? Foi esse o argumento que eu usei para tu ver como foi séria a coisa. Para conseguir dar o remédio. Enfim, o paciente melhorou assim, ó, em 25 dias, outra criança melhorou totalmente de todos os sintomas que ele estava apresentando no momento. Então, assim, é sempre esse exemplo que eu uso no consultório quando os pais vêm, porque os pais vêm ainda assim, não, mas não pode ser depressão. Eu vim porque alguém me mandou aqui, mas né? É mais com o objetivo de descartar a depressão do que realmente aceitar que meu filho de 7, 8, 9 anos possa vir a ter um quadro de depressão. Então, sim, existe depressão em criança e sim, as crianças podem apresentar quadros bem graves de depressão, né?
Então, acho que esse é o ponto principal. A gente aceitar que sim, as crianças, assim como os adolescentes, podem ter depressão, E né? em qualquer idade, né? Porque Qualquer ontem, idade. quando eu estava fazendo essa revisão, quando eu estava revisando a história ali, né, eu vi que esses casos ali de 1940 e quarenta e poucos, que eles começaram a realmente aceitar que criança tem depressão, eram bebês, eram crianças pequenas que tinham alguma coisa de alienação parental, assim. Então, tinha algum problema lá do relacionamento dos pais com a criança. E aí, por isso, então, aqueles bebês desenvolveram alterações que diagnosticaram como depressão, né? Então, para tu ver como é uma coisa que, às vezes, são coisas sutis, né? A forma que se apresenta, mas que a gente tem que estar bem atento, tanto os pediatras quanto os pais. Eu acho que assim, vale um alerta para os pais, pediatras e também principalmente professores, né? Boa, boa. Professores também, assim, eu vejo assim pelos meus filhos, né? Os meus filhos estudam em período integral. Eles chegam na escola às 9 da manhã e saem às 5:30 da tarde. Então, quem mais passa tempo com eles, mais consegue observar, são os professores, né? Então, acho que os professores também têm que estar capacitados a observar esses sinais e sintomas e muitas vezes alertar os pais, né? Olha, eu percebi que está diferente teu filho, né? Enfim, porque muitas dessas características dos sintomas de depressão são notados, né, também no desempenho escolar, né? Então a escola tem um Hum, papel importante também de fazer essa sinalização de que algo não está bem, né? sim. Com aquela criança ou aquele adolescente. Vou te dizer assim o que, que eu mais vejo no consultório, né? Que me chama mais atenção, até para a gente daí responder uma das perguntas que foram feitas ali, que era como que a gente identifica, né? Então, quais são o que, que os pais têm que ficar atentos, né? Então, assim, em crianças pequenas, o que eu mais verifico é aquela criança apática, quando é bem pequenininha, assim, aquela criança apática que não se interessa por muita coisa. E já tive algumas situações que foi confundido com autismo. Então, acharam que a criança era autista porque ela não fixava o olhar, ela não se interessava quando tu mostrava, né, alguma coisa que estava acontecendo diferente. E, na verdade, não era nada daquilo. Depois, com o tratamento, a criança melhorou. E crianças um pouco maiores, eu observo muita queixa somática. Então, muito assim, dor abdominal, principalmente. Dor de cabeça. Uhum. E dor abdominal é aquela dor abdominal que tu vira a criança do avesso, que a criança não tem nada. Né? Não tem alergia nenhuma, intolerância nenhuma, ultrassom é normal, é tudo normal e a criança vira e mexe, tá com dor de barriga. E aí tu começa a conversar com a família, assim, tipo, tá, mas essa dor de barriga aparece quando? Ah, aparece quando ele é contrariado, ou aparece quando ele não quer ir para a escola, ou os dias que ele tá cansado, e aí a gente começa a ver que tem algumas coisas. E no adolescente, o que eu mais observo, que me chama atenção, ou é aquela família que chega dizendo que fulano só fica no quarto, não interage com ninguém e tá muito triste, chorando por qualquer coisa, e agressivo, né, quando a gente tenta chegar perto. Ou então, aquele adolescente que entra no meu consultório, eu vou examinar e eu sou a chata do exame, né? Porque eu faço tirar toda a roupa. E aí, mesmo adolescente, eu faço tirar toda a roupa. E eles não gostam de tirar toda a roupa, eu entendo. Mas aí eu até digo assim, gente, se vocês têm uma pinta meio estranha, como é que eu não vou ver? Aí depois a mãe de vocês vai dizer que a pediatra não viu a tal da pinta, né? Então eu tiro a roupa e aí eu vejo aqueles sinais, assim, de automutilação, né? E muitas vezes, mais assim, um negócio assustador que eu acho é que ninguém sabe da família. Né? Então, não sei. Eu acho que é bem correto o que tu colocou. Tu colocou mais ou menos numa ordem cronológica e é exatamente isso que acontece, né? Em crianças muito menorzinhas, assim, é mais a apatia, é aquela, né, um desinteresse, realmente, quase que confundindo com o quadro de autismo mesmo, né? Em crianças um pouquinho maiores começam mais os quadros somáticos, que daí vem as dores, é dor de cabeça, é dor de barriga, né? Enfim, é dor, né? Sei lá, nos ossos, enfim, eles começam com umas dores muito estranhas, né? E sempre essas dores surgem em momentos, né? Ou de ir para aula, ou de dormir, enfim, tem alguns momentos que essas dores Comer, momento aparecem. de comer, né? Quando não quer comer. Comer, quando não quer comer. E depois, quando fica um pouco maiorzinho, né? Depois ali pelos
10 anos em diante, daí começam mais as queixas assim mesmo, de isolamento, né, de tristeza, mas principalmente, né, que é uma característica fundamental assim da depressão em adolescentes e pré-adolescentes, é irritabilidade, né? Então eles começam a ficar muito irritados, bravos, às vezes até agressivos, né? Esse é um sintoma assim muito comum, né, na depressão, né, nesses adolescentes e pré-adolescentes. Antes você falou uma coisa interessante, se aumentou o número de casos, né? A Organização Mundial de Saúde fez uma pesquisa em 2020, então foi antes da pandemia. Pense, antes da pandemia fizeram uma pesquisa e ela tinha, nessas crianças de 6 a 12 anos, né, a depressão tinha passado de 4,5% para 8% nos últimos 10 anos, de 2010 a 2020. Né? Então já tinha aumentado 43% em 10 anos. Agora pense, agora pós-pandemia. Né? Eu tenho certeza que dobrou novamente. Então, assim, a gente está beirando, né? Com certeza as pesquisas vão mostrar, chegando em 20% de depressão na infância e adolescência. Então, é uma doença muito prevalente. Muito. Ontem, a revisão que eu fiz, esse artigo que eu fiz a revisão, um deles era de 2003. Então, não é novo, é velho, antigo, tá? Então, praticamente aí 20 anos, né? 2003. E eles diziam que dava em 1 a 2% das crianças, da população infantil ali, né? Faixa escolar, e que dava em 5% dos adolescentes, sendo que em meninas correspondia a 12%, né? E aí eles até falavam que na faixa etária ali de criança abaixo da adolescência era igual, meninos e meninas. Isso. E que daí muda na adolescência. Isso. Na adolescência passa a ser mais o padrão, que é depois na fase adulta e de idosos, que é mais prevalente em mulheres. Quase o dobro de chance de uma mulher ter, mais chances de ter depressão do que o homem. Isso tem a ver com hormônios ou não se sabe assim? Não se sabe ao certo, mas as especulações sim são que envolvem hormônios, sim. Não se tem ainda uma resposta 100% fechada, né? Mas sim, provavelmente. Porque é importante, né? Chega na adolescência, daí a menina é mais, né? Só pode ser hormônio relacionado. Sim. Tá, legal. E eu tu acha que essa coisa... diga. Não, eu acho que eu não sei se tu ia fazer a pergunta de como a gente faz o diagnóstico, né? Não, eu ia antes te perguntar se tu vê muito mudança de resultado escolar. Então, aquela criança ou adolescente que ia bem, que tirava notas boas e que aí, de repente, começa a despencar. Isso é uma coisa que chama... Isso é uma das características, né, da depressão. A pessoa vinha, o adolescente, a criança vinha num padrão, né? Era aquela criança que sempre ia bem na escola, estava tudo indo bem, e de repente começou a pegar exame, reprovar, começou a vir reclamação da escola de que, né, que estava tendo mudanças no comportamento, estava sendo agressivo, enfim, desempenho escolar sim, é um dos sintomas que a gente mais vê em criança e adolescente, né? Mudou o padrão, era uma criança que vinha bem e de repente começou a patinar, começou a pegar exame, começou a diminuir né, o seu desempenho acadêmico mesmo. Isso é uma das características, por isso que eu falei antes que os professores também têm que estar atentos a isso, né? E teve uma pergunta, lembra, que ela falou sobre birras, que o filho tinha algumas birras e ela queria saber se isso podia ser depressão. Isso, né? Porque daí vem a questão da irritabilidade, né? Então a criança fica irritada, faz birra, né? Sei lá, bate na parede, joga coisa no chão, né? Ou seja, era uma criança que não tinha esse comportamento antes, né? E de repente começa, tudo fica brava, fica irritada, fica, né? Então, sim, é um sintoma que a gente não, ele sozinho não, né? Mas a gente tem que avaliar um conjunto de sintomas para a gente ficar alerta. Uma coisa importante que tu falou agora é que a pessoa não tinha e desenvolveu. Então, como que a gente faz esse diagnóstico, assim? Então, como que, né? O que precisa ter para tu dizer assim, é depressão, não é depressão, talvez seja, sei lá.
Sim, a gente sempre tem que pensar assim, a gente usa critérios para fazer o diagnóstico. Não é assim, eu até fiz um videozinho e postei no Instagram. Não é assim, a pessoa vem no psiquiatra, e o psiquiatra acha que é a depressão, o psiquiatra acha que é a ansiedade, né? A gente tem critérios que a gente usa. E os critérios que a gente usa hoje em dia são do livro do DSM-5, né? Então, tem que ter um padrão, assim, isso não pode ser uma coisa que aconteceu uma vez, né? Então, esses sintomas que eu vou falar, eles têm que estar presentes há pelo menos 2 semanas. Então, a pessoa, né, o adolescente, a criança está com os sintomas que eu vou citar há pelo menos 2 semanas. Tem que ter esse tempo também, não é uma ou outra vez. Tem que ter essas 2 semanas, esse Só para as tempo. pessoas entenderem, esse DSM é um livro que É um ele livro. tem critérios de diagnóstico de várias doenças de psiquiatria, né, de doenças mentais, assim, e que ele é atualizado de tempos em tempos. E ele é internacional, não é uma coisa assim que a Inês inventou aqui em Lages. É uma coisa que, né, tem todo um respaldo, os estudos, né, por trás para poder identificar, né, e que vai mudando, né, dependendo Isso. da... Eu uso aqui em Lages, né? A pessoa lá em São Paulo usa, em Tóquio, na Rússia, nos Estados Unidos, né? Os critérios são os mesmos que estão nesse livro. Então, para fazer o diagnóstico de depressão, né? A pessoa tem que estar com sintomas há 2 semanas, pelo menos. Então, eu vou citar 9 sintomas. Para a gente fazer diagnóstico, a pessoa tem que ter 5. Tá. Tá? 5 dos 9. 5 dos 9. Os 2 primeiros que eu vou citar, eles têm que estar, um ou outro tem que estar presente, são critérios que tem que estar, um ou outro, não precisam ser os 2, mas um dos 2 tem que estar presente. Então, o primeiro é o humor deprimido. Então, a pessoa tem que estar com humor deprimido. O que é o humor deprimido em criança e adolescente? A pessoa diz assim, né, a criança ou adolescente diz, eu tô me sentindo triste, eu tô me sentindo com vazio, né? É aquela, né, a pessoa fica mais murchinha, eu falo, né? Fica assim, né, um humor mais para baixo mesmo. E o segundo é interesse, né, ou prazer. Ela deixa de ter interesse ou prazer naquilo que ela tinha antes. Então, por exemplo, é uma criança que adora jogar futebol. Nossa, espera ansiosamente pelo dia da escolinha do futebol, que é na terça e na quinta. Daqui a pouco, não, ela nem quer mais ir jogar futebol. Ela perdeu o interesse ou prazer naquilo que antes ela tinha, naquilo que ela gostava de fazer antes. Então, esses são 2 critérios que um ou outro tem que estar presentes obrigatoriamente, tá? Os outros são, a pessoa tem perda ou ganho de peso. 5% do peso corporal. Então, uma criança que tem, sei lá, 20 quilos, né? Então, 5% a mais ou 5% a menos que ela tenha adquirido ou perdido de forma não proposital. Ou seja, a criança não fez dieta, né? Não comeu a mais, Estava com a enfim. diarreia, não tinha nada que... Isso. Não tem nada clínico que justifique a perda de peso, né? Ou o ganho excessivo, né? Tá. A outra é insônia ou hipersonia, ou seja, excesso de sono. Tá. Então, é aquela criança ou adolescente que começa a não conseguir mais dormir, ou ao contrário, né? Que começa a dormir demais. Tipo, dorme a noite inteira e ainda dorme de manhã, se deixar, dorme de tarde, enfim, passa 24 horas dormindo, né? E uma dúvida, essa hipersonia, eles não ficam bem, né? Então, ele dorme e ele tá sempre cansado do mesmo jeito, né? Não é uma coisa assim, tipo, tô cansada e fiquei ótima. Não, tô sempre me arrastando. Sempre cansado, sempre se arrastando. Ou o contrário, né? Perda de sono, insônia, né? O 5, né? Tô no 5, já me perdi. 5, Agitação ou lentificação psicomotora. Então, a criança ou adolescente, eles ficam mais lentos, assim, mais devagar, tudo é mais, né? Ou, ao contrário, ficam mais elétricos, agitados, né? O outro é fadiga ou perda de energia, né? Então, a pessoa diz, né? Aquilo que tu falou, né? A pessoa fica com fadiga, assim, sensação de falta de energia, de cansaço, né? Não tem, eles chegam aqui falando que eu não tenho força para fazer as coisas, né? O outro é sentir-se sem valor ou com culpa. Então, né, a criança ou adolescente começa a achar que
que não tem valor, que ninguém gosta dela, ou um sentimento de culpa, por exemplo, sei lá, o gatinho morreu atropelado, né? Ai, foi minha culpa, fui eu que deixei, entende? Fica com aquele sentimento, né, de culpa, se culpando por tudo que acontece. O outro é a habilidade reduzida de pensar ou se concentrar, ou redução da memória. Então, isso também faz com que eles tenham um desempenho acadêmico diminuído, né? Então, às vezes, né, começa a ter, prejudica a memória, né? Prejudica ali a capacidade de pensar, de raciocinar, e isso também prejudica ali o desempenho acadêmico. E é um dos sintomas também da depressão. Não consegue concentrar também, né? Não consegue se concentrar. E o último é a pessoa passa a ter pensamentos recorrentes de morte. Isso não quer dizer só assim, ó, que a pessoa quer morrer. Tá? A criança ou adolescente passa a querer morrer. Não. Ela começa a ter pensamento de morte, ou seja, ela começa a achar que o pai vai morrer, a mãe vai morrer, todo mundo vai morrer. Eu não vou entrar nesse carro para viajar porque o carro pode dar um acidente e eu vou morrer. Tem muito pensamento de morte por trás. Então, são esses 9. Assim, eu pensei que era só dela. Tá. Não. Ela começa a ter pensamentos de morte. Claro que também pode ter esse pensamento dela morrer, sim. Mas criança, adolescente é muito isso de, né, do pai morrer, mãe morrer, não, porque vai dar um acidente, enfim, né? Entendi. De morte, assim. Então, desses 9, 5 tem que estar presentes para a gente fazer o diagnóstico. Tá. Isso. E por pelo menos 2 semanas. Pelo menos 2 semanas. Então, a criança chegou aqui, o adolescente, a gente fez o diagnóstico, né? Ok, tem os sintomas, fechou o tempo. Daí a gente classifica a depressão em leve, moderada ou grave. E a grave é com sintomas psicóticos ou sem. Por que a gente faz essa classificação? Porque é através dessa classificação que a gente vai indicar o tratamento. Tá, entendi. Né? Tá. Sobre tratamento, né? Tu viu ali, eu te mandei as perguntas, né? Teve bastante pergunta de tratamento, até porque aquilo que eu falei, né? Tem muito tabu relacionado a esse tema. E as pessoas têm muito medo de tratar. Eu observo, assim, que as pessoas têm medo de tratar qualquer um. E quando é criança, adolescente, meu Deus, é pior ainda, né? Tipo, vai viciar no remédio, vai cada vez piorar mais, vai ficar dependente, sei lá. E outra coisa que eu observo é que até terapia com psicóloga, as pessoas têm dificuldade, né, de aceitar. Menos hoje do que já foi há anos atrás. Mas ainda tem, assim, né, um certo preconceito, assim, tipo, né, tá indo para terapia. Sim. Né? Eu acho que o que tem que ficar bem claro, Cris, é assim, ó, que quando a gente tem um primeiro episódio depressivo na vida, primeiro episódio, então quando eu fico, né, vou falar aqui, assim, eu fico realmente feliz quando chega um paciente aqui e é o primeiro episódio depressivo da vida dele. Porque eu sei que eu vou poder fazer diferença na vida dele e eu sei que a gente tem chance de cura. Porque quando o paciente chega já com vários anos de doença e vários tratamentos mal feitos por tempo incorreto, com dose incorreta, a chance da gente recuperar esse cérebro é muito menor. Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem um primeiro episódio depressivo, né? Então, vamos pegar uma criança de 10 anos, né? Isso também se aplica a qualquer um de nós, né? Com o primeiro episódio depressivo. A chance que a gente tem, a gente tratando essa criança, usando o remédio certo, a dose certa, fazendo psicoterapia junto, fazendo mudança no estilo de vida, a chance que a gente tem de cura é alta. A gente tem, eu não vou recordar agora certo, mas assim, de 70% a 80% de chance de cura. Não é de melhora, é de cura que a gente tem quando a gente trata um primeiro episódio de uma maneira eficaz, bem feita. Quando esse primeiro tratamento não é bem feito e o paciente tem uma recaída, a chance de um segundo tratamento de cura já diminui, já vai para 40%, 50%. Se ele tiver que tratar uma terceira vez, já diminui mais ainda. E uma quarta vez em diante, daí sim a gente aconselha não parar mais o remédio, porque a chance de recaída vai ser quase de 100%. Então,
Quando uma criança ou um adolescente tem um quadro de depressão, é um momento que a gente tem um momento muito valioso nas nossas mãos, que a gente tem chance de cura, né? De fazer bem feito esse tratamento e tem chance de cura, né? Então, acho que por isso que é tão importante a gente fazer essas lives, né, de conhecimento. E eu entendo, os pais têm muito medo do remédio, eles têm medo que vicie, têm medo que vai, né, enfim. E eu sempre falo assim, que Deus nos fez com algumas capacidades, inclusive de criar os remédios, né? Se ele não quisesse que a gente usasse os remédios, ele não teria nos dado a capacidade de criá-los, né? E os remédios estão aí para nos ajudar, né? Então, se eu estou falando que tem chance de cura usando um remédio, qual doença na medicina que se a gente tem chance de cura, a gente não vai tentar usar e fazer, né? Então, assim, a gente tem que acabar com esse mito de que os remédios vão viciar, né? Dificilmente em criança a gente vai usar um remédio que vicia. Os únicos remédios que a gente tem em psiquiatria que viciam são os faixa preta, né? Que são os famosos diazepam, clonazepam, Rosan, né? E que dificilmente a gente vai usar na criança, né? Então, os outros remédios que a gente usa para tratamento de depressão e ansiedade, eles não viciam, eles não têm a capacidade de viciar uma pessoa. As pessoas confundem vício com quando um tratamento não é bem feito e daí a pessoa vai tentar tirar e daí ela começa a ter recaídas, né? É diferente, não é dependência. Sim, nessa minha revisão de ontem, eu achei assim, ó, um padrão de recorrência de 40% depois do primeiro episódio, né? Em 7 a 9 meses. Então, é um negócio bem importante, né? Porque tu imagina uma criança de 10 anos, como foi o teu exemplo, se ela a cada 7, 9 meses ela tiver de novo um episódio depressivo, ela vai passar grande parte da vida dela assim, né? Muito triste. E depois do quarto episódio, não vai mais ter chance de cura. Entende? Acho que esse é o principal que tem que ficar assim para os pais, né? Enfim, é que a gente tem que pensar que a gente tem uma chance de cura nesse início, quando tem o primeiro episódio, né? E a depressão a gente pode dizer que é uma doença crônica, né? É uma doença crônica se não tratada de maneira, né? E ela é multifatorial, então são várias coisas que podem fazer com que a gente tenha depressão. Tem fatores que são da gente, né? Então, predisposições, né? Particulares de cada um, mas o meio que a gente vive também. Então, é importante ter esse tratamento, né? Como tu falou, com a psicóloga, né? Um tratamento com a medicação, com a psicóloga, mudanças de hábitos de vida que possam fazer com que a pessoa tenha um resultado bom, né? Tem que mudar a vida, né? Não é só o remédio, né? Eu sempre, quando na consulta, quando eu faço as orientações, eu sempre digo, agora vem a tua parte do tratamento, né? Que então são, né, que eu sempre falo para os pacientes, né, de tomar água, fazer exercício, fazer terapia, né? Eu sempre indico também uns aplicativos de meditação, né? Oriento a alimentação mais saudável também, né? Porque a gente já sabe também que a alimentação também influencia, né? Nos quadros de ansiedade e depressão. Então, são vários. O sono, né? Que também é importante, né? Super importante. Então, são várias coisas que o paciente também tem que mudar, né? Além do remédio, para a gente ter sucesso também no tratamento. Tava revisando aqui, ó, desse estudo que é de 2010 que eu olhei ontem, 96% das crianças e adolescentes recuperaram do primeiro episódio quando elas foram bem tratadas, que fizeram, né? Então, é bastante. Né? E eu vou te contar, Cris, eu não sei se tu sabe porque que eu fiz a especialização e acabei fazendo a prova de título em psiquiatria infantil. Não. Foi assim, eu comecei a atender psiquiatria aqui em Lages acima de 18 anos. Aí os pacientes chegavam com 18, daí eu conversava com eles, daí eu via que o negócio tinha começado lá nos 12. Eu pensei, não, mas então eu tenho que começar a atender aos 12, porque, né, senão ele vai chegar aos 18, né, não vai mais ter chance de cura, enfim. Eu comecei a atender aos 12. Daí, quando eu comecei a atender os pacientes com 12 anos, daí eu comecei a conversar 12, 13, daí eu comecei a ver que o negócio já tinha começado lá pelos 6, 7, né. Eu pensei, pô, mas daí se chegar agora eu não vou conseguir fazer muito, né.
Daí que eu fui fazer a especialização, né, em psiquiatria infantil, né, para conseguir realmente fazer diferença na vida das pessoas, né? Porque você consegue, né, pegando ali no início, realmente mudar o prognóstico da vida. Então, uma pessoa que seria uma pessoa, um adulto com quadro de depressão, que talvez não ia evoluir muito na vida, profissionalmente, academicamente, você consegue tratar ali no início e essa pessoa ter um outro futuro, né? Ui, quase caiu tudo, guria. Meu Deus, puxou aqui meu cabo. É a minha cachorra. Lupita, por favor, se comporte. Ai, que horror. Não, olha só. Não, mas eu entendi agora, então eu não sabia que tinha sido por isso que tu tinha feito, né, psiquiatria infantil. Mas tu vê, né, é um negócio incrível se tu pensar, porque tu tava falando e eu tava pensando, né? Aqui em Lages a gente tem, não em Lages, na nossa região, aqui na região serrana, a gente tem um índice muito alto de suicídios. Bem alto. Principalmente, eu trabalho lá no ML, né? Então, principalmente a gente observa em épocas de festas, assim. É Páscoa, Natal, Ano Novo, Carnaval, são situações que acontecem mais. Mais idosos, né? Que a gente acaba recebendo lá. Mas, assim, bastante, bem considerado, né? O número, assim. E aí eu fiquei pensando assim, tem muito também do clima, né? De não ter tanto sol, então tudo isso interfere. E aí tem coisas que a gente não tem como mudar, né? Então a gente mora aqui em Lages, a gente não tem como mudar o clima de Lages, né? A não ser que tu vá morar em outro lugar. Mas se tu fizer todo o resto, né? Então atividade física, fizer mudança alimentar, tentar ter um padrão de sono bom e mais os tratamentos, a chance é muito grande, né? Então mais uma vez mostra como mudar o estilo de vida da pessoa, que daí engloba tudo isso, né? Funciona muito bem, né? E a meditação é um negócio muito incrível, né? Porque eu faço meditação já faz muito tempo, mas eu tinha ficado meio esquecida, assim, esse ano, né? Desde o ano passado, assim, tava meio... Eu fazia sempre bem certinho, todo dia, de repente foi... Um dia não fez, e 2 dias não fez, aí quando tu vê, tu parou, né? E aí... eu acabei ficando ansiosa com algumas situações, né? E aquela ansiedade, assim, eu tenho asma, né? Então, aquela ansiedade, assim, eu tinha falta de ar. Né? Tô com asma e usava aerolinha e não funcionava, né? Até que veio uma criatura, olhou para mim, assim, e disse para mim, mas isso aí é ansiedade, né? Tu não tá com asma, né? E aí, realmente, não era asma nenhuma, era só ansiedade. Voltei com a história da meditação e resolveu o problema, né? Então, as pessoas não valorizam, né? Assim, acham, ai, que saco fazer meditação. Mas, pô, Inês, eu faço 5 minutos de meditação por dia. Então, é um negócio, assim, que não tira nada do meu tempo. E eu saio da meditação já melhor. Então, é um negócio, assim, né? Então, e qualquer um pode fazer. E tem meditação kids, né? Então, tem vários aplicativos de meditação também, né? Então, é tranquilo, né? De fazer, né? E dá para fazer assim até ali no momento, né, de noite antes de dormir, né? Muitas pessoas já deixaram de tomar remédio para dormir porque só de fazer ali a meditação antes de dormir, né? Tem uns aplicativos de meditação guiada, né? De vez em quando eu tô muito agitada, assim, eu uso para fazer antes de dormir. Mas eu gosto de fazer meditação quando eu acordo. Mas para dormir funciona também, né? Funciona. E terapias alternativas, assim, que foi uma das perguntas, né? O que a gente pode dizer, assim, que tem alguma coisa que realmente prove que funciona? O que vale a pena investir? O que vale? Depende do que a pessoa, né, entende por terapia alternativa, né? Mas assim, o que a gente tem, né, tem de concreto, né? Por isso que eu falei antes ali da classificação, né, da depressão. Então, por exemplo, depressão, né, leve, moderada, grave, com ou sem sintomas psicóticos. Quando a gente faz um diagnóstico de uma depressão leve, o tratamento não é com remédio. Né? Acho que muitas pessoas não sabem disso, né? Mas às vezes o paciente chega no psiquiatra e não sai com remédio, às vezes sai só com outras indicações. Então, uma depressão leve, qual que vai ser o tratamento? Vai ser psicoterapia e mudança do estilo, dos hábitos de vida. Tá? Esse é o tratamento que está no livro. Nesse DSM, né, que você falou, é o tratamento que está no livro. Não é uma depressão leve, a gente não usa remédio. A gente faz
psicoterapia e mudança do estilo de vida. Tanto que eu fiz assim, Cris, porque estava chegando muito paciente aqui, muitas crianças com depressão leve. Daí a pessoa vinha aqui, pagava consulta, né? Enfim, daí eu pedia para fazer psicoterapia. Então agora eu já orientei as meninas, né? Nos pacientinhos menores de 10 anos, eu estou aceitando, né? Mas que já venham, que tenham ido antes já no psicólogo. Por quê? Porque eu percebi que muitos chegavam com depressão leve e que eu não ia usar medicação, que eu ia acabar encaminhando. Então vai no psicólogo, né? Bons psicólogos vão saber a hora de encaminhar. Eu acho que também já passou essa fase em que psicólogo segurava a paciente, não vou encaminhar porque, né, não. Acho que o bom psicólogo responsável, né, competente, vai saber a hora em que vai ter que encaminhar pro psiquiatra para ter a ajuda do remédio. Então, assim, terapia, né, e mudança do estilo de vida, sim, em depressões leves é o que é indicado, é o tratamento indicado, inclusive, né? Entendi. Então, na verdade... e fitoterápicos? Porque teve uma pessoa que perguntou de fitoterápicos. Em depressão... Mas eu fico imaginando que seja tipo, sei lá, passiflora, esses assim que ela... Isso. Esses também depressões leves. Né? Tá. Pode ser usado. Depressão moderada em diante não vai resolver absolutamente nada. O que a gente tem que entender é que, assim, a depressão é uma doença como outra qualquer, né? Eu sempre dou o exemplo aqui na consulta, assim, é como se fosse um diabetes, né? O que é o diabetes, né? Você fez o exame e apareceu lá que você tem que usar um remédio para ajudar teu organismo a produzir ali a insulina, tá? Ok. Por que daí as pessoas aceitam e tomam um remédio? Por que quando a gente faz um diagnóstico de depressão não é assim, né? As pessoas ainda acham que a depressão é algo que a pessoa cria, que a pessoa inventa, enquanto que a gente já está no ano de 2022 e a gente já tem comprovado para A mais B que a depressão é uma doença orgânica, na verdade, né? A gente tem ali a diminuição de neurotransmissores, né, de serotonina, dopamina, noradrenalina e outras, e o que, né, isso era uma teoria já mais antiga, né, que a gente sabe que funciona, que realmente é isso, por isso que os remédios funcionam, mas mais recentemente também se descobriu que a depressão é uma doença inflamatória, ela causa uma inflamação em todo o corpo. Né? E por isso talvez a relação com quadros de dor, com, né, essa maior relação com outras doenças mais autoimunes, por exemplo, doenças reumáticas, por exemplo, asma, por exemplo, né, enfim, várias outras doenças. Por quê? Porque ela também é uma doença inflamatória. Então, é uma doença, é físico, né? Só que o sintoma dela são sintomas, né, emocionais, comportamentais. Então, não tem por que a gente não tomar remédio em 2022, que a gente sabe que é uma doença orgânica, né? Que tem mudança ali né, nos neurotransmissores, tem mudança ali nos mecanismos ali de inflamação, né? Tem mudança física, quando a gente vai fazer os exames, né? De ressonância, exames, né? Alguns exames mais específicos, né, que a gente não tem ainda aqui em Lages, mas a gente já sabe, né, que vai ter mudanças ali no cérebro, né, que a depressão causa, a bipolaridade causa, a esquizofrenia causa. Só que é importante, né, nada disso a gente usa para diagnóstico, tá? O diagnóstico de todas as doenças psiquiátricas ainda é clínico, né? Mas então, isso nos prova que sim, que a depressão é uma doença clínica, ela é física, ela causa alterações físicas no cérebro da gente. Não tem por que a gente não usar o remédio. Se a gente usa o remédio para outras doenças, não tem por que a gente não usar também para depressão. Até isso que tu falou é uma coisa importante, assim, que eu me lembrei, né, de ressaltar aqui, que as pessoas têm que entender também que os sintomas são físicos. Que dói a barriga, que dói a cabeça, que a criança não tá, né? Porque às vezes, então tá de sacanagem, tá fazendo a dor, inventando que tá com dor. Não, tá sentindo. Só ela não tem uma causa, não é ali, não tá com dor abdominal porque tá, sei lá, com uma apendicite, mas tá com dor abdominal porque está com depressão. Mas a criança
Então, a gente tem que respeitar também a dor que é verdadeira, né? Não é uma dor que ele está inventando. Tipo, eu vou inventar que eu tô com dor porque eu não quero ir pro colégio. Não é assim, né? Por quê? Porque lá no cérebro tem essa disfunção. Então, a pessoa realmente ela sente dor, né? Bem como você falou. Só que daí tu vai lá fazer o exame, né? Vai fazer uma ultrassom, não vai aparecer nada na barriga, né? Então não tem nada. Não, tem a nível cerebral, né? Tem, com certeza. Não. Então eu acho que depois, eu até vou procurar esse vídeo que tu fez ali para repostar nos stories ali para as pessoas, e eu vou fazer uma postagem, eu anotei aqui todos esses critérios diagnósticos ali, né? Então, 5 dos 9, eu vou depois fazer uma postagem e vou te marcar para as pessoas, né, olharem e tentar identificar, né? Pode realmente ser ou não, né? E se não tem esses 5, ficar de olho, né? De repente, procurar ajuda, né? Procurar o pediatra, procurar o psicólogo, para também ver o que mais que pode estar acontecendo com essa criança. Às vezes é uma depressão ainda, né? Mas a criança não está bem emocionalmente e está pedindo ajuda, né? Porque normalmente a gente observa isso, né? Que a criança vai pedindo ajuda até que a coisa explode, né? E isso que tu falou de identificar o primeiro episódio é importante, né? Pela questão do resultado do tratamento. Então, levar a sério essas alterações que o filho está apresentando, né? Para a gente evitar esse tipo de repente, ser o terceiro, quarto episódio quando tu procura ajuda, né? Eu vou ativar aqui os comentários que eu tinha apagado para a gente ver se tem alguma coisa, alguma pergunta. Não sei se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Das tuas perguntas, Inês, foram todas ou não? Foram as mesmas perguntas que fizeram para ti. Era dos sintomas, era das mesmas perguntas. Eu acho que o que é importante também é ressaltar assim, no adolescente, né? Então, irritabilidade na mudança no comportamento, né? E isso de querer ficar só no quarto, tá? Isso é muito grave, assim. Semana passada eu atendi um adolescente que está há quase 2 anos praticamente sem sair do quarto. Ele nem come mais com a família, nem nada. Então, ele chegou num quadro assim, de uma depressão muito grave, já com sintomas psicóticos. Sintoma psicótico, para o pessoal entender, é quando a pessoa começa a achar que está, né, que tá vendo coisas, que está ouvindo coisas, né, que está sendo perseguido, que, enfim, que, né, até o celular está captando as coisas dele, enfim, né, são sintomas psicóticos. Então, assim, tem que ficar mais de olho, né? Tem que ter esse olhar mais assim, cara, não é normal um adolescente, por mais que a gente estivesse em tempo de pandemia, né? Não sair nem para almoçar, não sair nem para jantar com a família, nem em tempos para comemorar alguma coisa, né? Bem o que tu falou. E daí eu pedi para ver, né, para ele levantar e estava totalmente, né, com automutilações nos braços, enfim. Né, que a família também não tinha percebido. Porque tu vê assim, ó, com calor, né? Que nem hoje estava um dia quente, né? Se tu olha no calor e o adolescente está sempre de manga comprida, não é possível, né? Tem que ter alguma coisa errada. Por que tá de manga comprida no verão, né? Então, e também a gente... eu Desculpa. Já nos antebraços e nas coxas também, né? Sim. Eu acho que assim tem que também desmistificar um pouquinho de que todo adolescente é irritado, todo adolescente é bravo e é a adolescência, crise da adolescência. Porque eu atendi uma paciente que tentou suicídio com tiro, né? Ficou 2 meses no UTI, enfim, adolescente. E daí quando ela veio para consulta, né, depois eu perguntei para os pais, vocês não perceberam nada, assim? E os pais, não, mas assim, eu fui perguntando os sintomas e eles, sim, mas todo mundo diz que isso é da adolescência, entende? Então, às vezes se confunde muito, assim, o adolescente é assim mesmo, é respondão, é briguento, não quer sair do quarto, né? Né, não quer tomar banho. Não, acho que, né, não é bem assim, acho que a gente tem que ficar muitas vezes mais de olho, né? Eu acho que talvez muitas depressões estão passando aí sem a gente diagnosticar às vezes, né?
Pois é, né? Não, porque adolescente, assim, tem alguns que são bem difíceis mesmo. Mas não é extremo, né? Só ficar trancado e, né? Uhum. E de ser agressivo ao extremo, assim, né? Eles têm, na verdade, rompantes, assim, né? Tipo aquela coisa assim, bateu a porta, né? Ficou bravo, saiu, bateu a porta, mas normalmente eles voltam depois e se E arrependem. pede desculpa. Isso. Uhum. Então, é aquela coisa assim do momento, né? Eu acho que tem que assim ter a junção de sintomas, né? Começou a ir mal na escola, né? Começou a ter, né, esses sintomas ali, né? Todos juntos, né? Pra gente. E irritabilidade, né? Os sintomas que eu falei antes, eles estão ali no DSM, né? 5. Mas a gente incorpora junto ali para criança, para adolescente, a questão da irritabilidade, Tá. né? Daí entraria ali humor deprimido e irritabilidade. Isso. É humor deprimido ou irritado. Tá. E a Lisandra perguntou aqui, quanto à distimia? A distimia hoje a gente está falando ali de depressão, né? Quadro de depressão maior, né? A distimia é um dos tipos de depressão que a gente tem, né? É um quadro que perdura por mais de 2 anos, né? Tem humor, praticamente os mesmos sintomas, né? Só que de uma maneira mais leve, mais branda, né? Uma depressão, E que, aquilo não melhora. É, que perdura por 2 anos ou mais, né? entendi. E aqui É um tipo de depressão. teve uma pessoa que fez um comentário, ela fez que tem dificuldade de encontrar bons profissionais em planos de saúde SUS e que a família não tem condições de pagar. Isso realmente é um problema. Isso acontece. É E agora é, bem difícil. E que é bem difícil. não tem muito que a gente fazer a respeito, né? Porque, na verdade, os planos de saúde, eles pagam muito mal. Uma psicóloga, por exemplo, às vezes paga, não sei quanto está pagando, mas sei lá, 20, 30 reais para a pessoa ficar 1 hora fazendo um atendimento. É que assim, ó, por exemplo, eu até postei isso essa semana, né, Cris? Então, por exemplo, assim, ó, vamos pegar o meu caso, né? São 6 anos de medicina, né? Daí eu tenho toda uma outra formação antes, fiz medicina de família, fiz mestrado, né? Tá, daí fiz psiquiatria. Daí depois psiquiatria infantil, vamos dizer ali, são 10, 12 anos de estudo. E não é estudo assim, é estudo, né? Manhã, tarde e noite, finais de semana, né? Enfim, a gente investe muito de tempo, investe muito dinheiro, né? E não tem como, né? Por exemplo, assim, se eu atender por um plano hoje, um plano paga, te sobra, né, 40 reais a consulta, né? Como é que eu vou manter um consultório? Como é que eu vou manter secretárias? Como é que eu vou pagar imposto? Né? Como é que eu vou manter minhas atualizações? Né? Não tem, não tem. Então, eu acho que assim, tem que ter uma valorização maior também por parte dos planos de saúde, né? Para a gente poder atender, no mínimo, dignamente, né? Porque eu acho que, né, não tem. Porque daí você vai atender o plano, tu vai atender em 10, 15 minutos, você não vai conseguir fazer um bom diagnóstico. Eu estou falando em psiquiatria, né? Tem áreas da medicina que tu consegue em pouco tempo, né, sintoma, enfim, resolver. Até porque tu não vai fazer uma consulta cada 15 dias, 20, né? Uma psiquiatra Exato. toda hora, né? A Lisandra perguntou se a distimia nunca passa, se é depressão para sempre. A distimia, ela tem tratamento, tem melhora, tá? Mas a distimia, por ser um quadro mais crônico, já 2 anos ou mais, enfim, os pacientes geralmente têm que tomar remédio para sempre. Então a pessoa fica controlada, que nem a história do diabetes que tu falou. Isso, Né? Então toma um remédio e faz a dieta, toma um remédio, tu fica bem. Mesma coisa. Exatamente. Ótimo. Então, muito bem, acho que respondeu. Perguntou, não. Foi muito esclarecedor, assim, né? Eu acho que vai ser bem, eu vou deixar salvo, né? Para que as pessoas tenham acesso. E vou fazer essa postagem, depois te marco ali, daí tu corrige se eu te alguma coisa errada, né? Que eu acho que é importante, né? Para a gente poder ajudar as pessoas a chegar nesse diagnóstico precoce, né? Para que a gente tenha um resultado melhor. Eu acho que tem que chegar ao diagnóstico. Eu acho que as pessoas têm que saber que existe,
né? Eu acho que os profissionais têm que saber que existe. Eu vejo, assim, muitos também colegas médicos, a gente sabe que a psiquiatria também ainda é um pouco discriminada até entre os médicos, né? Tipo, demoram muito para aventar a hipótese de uma depressão, sabe? Então, demora, daí passa meio ano, né? Daí para depois, né? Daí já passou muito tempo, o cérebro já ficou muito tempo nesse estado de depressão, né? Então, acho que as pessoas têm que saber que existe, né? Saber que existe tratamento, né? Que se o tratamento bem feito, pelo tempo certo, com a dose, com o remédio certo, na dose certa, tem chance de cura nos primeiros episódios. Né? Acho que isso assim é uma coisa assim de saúde pública. Acho que todo mundo deveria ter direito a essa informação, de que nos primeiros episódios a depressão, né, tem chance de cura. Né? Ela não precisa ser uma coisa crônica, não precisa ser algo que a gente tem que tomar remédio para a vida inteira. Entendi. Eu acho que isso é importante. E desfazer um pouco esse preconceito, né, com a medicação também, né? Acho que... E com psiquiatra, né? As pessoas chegam aqui com muito medo do psiquiatra, sabia? Mas a gente não é tão mal assim. Não é do mal. Ai, que bom. Eles ficam com muito medo de que a gente vai chapar o paciente, né? Tem vários mitos assim Mas aí, que quando eles chegam aqui... né? Porque tu vai dar medicação e tu não tem como adivinhar como que a medicação vai ter a resposta em cada pessoa, por isso que tem o acompanhamento. Isso. Dá certo uma dose, aumenta, diminui, assim vai indo até achar a melhor opção, né? Então, muito bem, queria te agradecer de novo mais uma vez, eu acho que foi ótimo. Vou fazer essas coisas que eu falei, vou marcar ali para poder disseminar conhecimento, assim, para que as pessoas realmente possam aproveitar o que a gente fez hoje. Muito obrigada, do fundo do coração, tá? Foi ótimo. Adorei também, Cris, né? Acho que é um serviço assim realmente assim de utilidade pública, sabe? Porque eu vejo assim as pessoas chegando aqui e assim, a maioria não sabia que podia ter depressão. Ah, te falei, né? Eu estava estudando sobre depressão na infância, daí eu fiz um stories e perguntei: você sabia que criança pode ter depressão? E mais de 50% marcou que não sabia. Então, né, é uma informação que precisa ser disseminada. Né? Muito obrigada, um grande beijo, obrigada para todo mundo que nos assistiu. Tá? Vou salvar e depois te marco ali, tá bom? Tá bom, então, beijo. Tá? Beijo. Tchau, tchau, gente.